Olá, o Repórter Setorial está no ar. Veja os destaques dessa edição. Guarda Municipal de São José dos Campos abre concurso para novas vagas. Bombeiros de Jacareí participam de competições de natação. Alimentação vegetariana e vegana podem ser um caminho para quem busca um novo estilo de vida. Assista também uma reportagem especial sobre o sonho da casa própria. E veja ainda. Eu vou usar uma expressão aqui meio chula, né? Frescura. Mas é a que eu encontro melhor para expressar sobre pessoas que têm algum tipo de distúrbio e a família acha, não, isso é frescura, palavras ao vento. Olha, vamos falar hoje sobre transtornos de personalidade. Estamos recebendo a psicóloga Júlia Gasco e ela vai prestar esclarecimentos importantíssimos para você. Se tem um problema ou se conhece alguém, chama para a sala porque é já aqui. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. O juiz Sérgio Moro decretou na tarde desta quinta-feira a prisão do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro determinou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregue à Polícia Federal até às 17 horas desta sexta-feira para início da execução da pena de 12 anos e um mês. A decisão segue a autorização do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou em segunda instância a condenação do líder petista na ação penal do Triplex do Guarujá, na Operação Lava Jato. Depois da decisão do juiz Sérgio Moro, que determinou a prisão do ex-presidente Lula, o advogado do petista Cristiano Zanin falou com a imprensa. A defesa argumenta que a expedição do mandado de prisão contraria uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tomada em janeiro, que condicionaria a detenção após o fim de todos os recursos, fato que, segundo Zanin, ainda não ocorreu. Hoje tivemos mais uma medida que foge ao Estado de Direito e, como eu disse, contraria a própria decisão do TRF4 do dia 24 de janeiro do corrente ano. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também falou. Lula é inocente. Sérgio Moro não deu até agora qual é a prova da sua condenação, sequer o crime que o presidente cometeu. Representantes do PROCON de São José dos Campos participaram de um encontro na Câmara Municipal para discutir sobre os serviços prestados aos consumidores. O cover ou cover artístico foi um dos assuntos abordados durante a reunião. A repórter Carolina Silva tem as informações. No último encontro que o PROCON fez com os donos de alguns estabelecimentos aqui do Vale do Paraíba, eles trataram sobre o assunto do cover artístico. E quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto e sobre todos os outros que foram abordados no encontro é a Jaqueline, que é coordenadora do PROCON aqui de São José. Jaqueline, explica para a gente, se o consumidor chegar em um estabelecimento e tiver informação visível do cover artístico, ele tem que pagar a taxa então, né? Isso, exatamente. Pelo seguinte, o cover artístico ele tem uma regulamentação legal, ou seja, a única necessidade que o estabelecimento precisa cumprir é que esteja de maneira clara, ostensiva e que não reste dúvidas para o consumidor de que existe essa cobrança. Então, quando você chegou no estabelecimento, é cobrado o cover artístico e isso estiver informado de maneira clara, o pagamento não tem como se furtar, ou seja, é devido ao pagamento do cover artístico nessas situações. Quais foram os outros assuntos abordados nesse encontro? Olha, nós tivemos vários assuntos, todos pertinentes e da relação de consumo entre bares, restaurantes e os frequentadores. Uma dúvida que foi muito clara foi a cobrança dos 10% da taxa de serviço. Diferentemente do cover artístico, que é obrigatório, a taxa de serviço ela é opcional, ou seja, ela tem também que estar visível, clara e tem que ser informada. Mas fica a critério de você, como consumidora, efetuar o pagamento ou não. Então, cover artístico, obrigatório por força de lei, desde que cumprido a exigência de informação. Taxa de serviço, como o próprio nome diz, é opcional. E quais desses assuntos foram os que mais geraram dúvidas entre os proprietários desses estabelecimentos?
Olha, o que sempre gera dúvidas é a perda da comanda, seja em bares, restaurantes, estacionamentos privativos ou não. Não pode ser feita a cobrança da taxa da perda da comanda. Isso é ilegal. Por que eu te falo isso? Porque se eu vou num bar, num restaurante ou até mesmo num estacionamento, quem tem que ter o controle do tempo que eu fiquei ou do que eu gastei é o próprio fornecedor. Então, injusto seria eu ir a um bar e ter que pagar uma taxa absurda por aquilo que eu não consumi. Perda da comanda é errada. Muito obrigada, Jaqueline. Esse encontro foi realizado, como nós já dissemos, com os donos desses estabelecimentos. Mas o consumidor que tiver alguma dúvida, alguma reclamação para fazer, pode entrar em contato com o PROCON aqui de São José. O telefone é o 3909-1440 ou pode vir aqui mesmo no PROCON de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. Ana Carolina, de São José dos Campos, para o Repórter Setorial. O contribuinte deve ficar atento ao prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2017, que encerra no dia 30 de abril. Veja. Os contribuintes já podem baixar o programa para declarar o imposto de renda. Todas as pessoas que receberam mais de R$ 28.559,70 em 2017 devem fazer a declaração à Receita Federal. No ano que vem, a Receita já afirmou que vai exigir mais informações dos contribuintes do que para este ano. Para 2018, por exemplo, quem tiver dependentes acima de 12 anos é obrigado a fazer a inscrição dessa pessoa com o CPF. Nos casos a partir de 8 anos, é facultativo. Para 2019, a obrigação é para qualquer idade. No caso dos bens, neste ano o sistema vai incluir campos para informações complementares, mas o contribuinte não precisa preencher. Só que no ano que vem, esse preenchimento é obrigatório. É lá que o declarante vai dar detalhes sobre os bens, como a data de aquisição do imóvel, a área do imóvel, renovando o carro ou CNPJ da instituição financeira, onde o contribuinte tem conta corrente e aplicações financeiras. Para quem gosta de se adiantar, é bom saber que o prazo para a entrega da declaração começa no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Para baixar o programa ou tirar qualquer dúvida sobre o preenchimento, é só entrar no site da Receita Federal, idg.receita.fazenda.gov.br. O Ministério do Trabalho lança campanha para prevenir doenças ocupacionais e também as quedas de alturas. O objetivo é sensibilizar a sociedade brasileira para a importância desse tipo de prevenção. Somente em 2017, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, concedeu quase 200 mil benefícios a trabalhadores que precisaram se afastar de suas atividades por mais de 15 dias por algum problema de saúde relacionado à atividade profissional. Uma média de 540 afastamentos por dia. O foco da campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho em 2018 são as quedas de alturas e os chamados adoecimentos ocupacionais, como tendinites, depressão, estresse grave e transtornos de adaptação. O que nós precisamos fazer, é o que a campanha vem fazer, é justamente orientar as pessoas para que elas utilizem os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, para que esses acidentes não ocorram. Usando o equipamento, a gente acredita que não vai haver tanta incidência de acidente. E se houver acidente, que esses acidentes sejam comunicados ao Ministério do Trabalho. As incapacitações e danos à saúde física dos trabalhadores brasileiros decorrentes de acidentes e doenças do trabalho têm um impacto direto na economia. Os custos que as perdas, em razão de acidentes e doenças do trabalho geram para o Brasil estão estimados da ordem de 200 bilhões de reais. Essa é uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece que cerca de 4% do PIB do país é gasto em função disso. A cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho no país. Das mais de 1.100 mortes registradas em 2017, 15% delas foram provocadas por queda. Este alpinista industrial já está nessa atividade há 6 anos e nunca sofreu nenhum acidente. Ele garante que pode driblar o medo da altura, mas os equipamentos precisam ser confiáveis. Se um alpinista, um jauzeiro que trabalha em altura, tiver seu equipamento correto, ele não vai ter problema. O empresário da construção civil, Marcelo, conta com orgulho que nunca perdeu nenhum funcionário por motivo de queda.
Nossa empresa, ela trabalha 100% dentro da norma, tá? Então, o importante, primeiro, é a empresa ser registrada no CREA. A gente tem engenheiro responsável. Todos os nossos colaboradores são profissionais de trabalho em altura, tá? Qualificados e habilitados. Os equipamentos todos são de acordo com a norma, tá? São equipamentos que são fiscalizados e são vistoriados periodicamente. Na verdade, a gente não considera o ato inseguro, mas a condição na qual o trabalhador está que é insegura. É a falta de uma proteção coletiva, por exemplo, de uma proteção periférica, de uma sinalização, é a falta de controle de jornada que leva à exaustão do trabalhador. São questões mais organizacionais e mais amplas do que simplesmente dizer que a responsabilidade é do trabalhador. Depois do intervalo, você confere uma reportagem especial sobre o sonho da casa própria. O Repórter Setorial volta em instantes. Continue conosco.